Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco pelo telefone 99-DDD e o telefone 991520454. O telefone da minha esposa, a irmã Edna, é 98448-2187, DDD 19. Meu e-mail é Henrique LHAS, que é as iniciais do meu nome, henriquelhas@hotmail.com. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa. Dê um like aí e se inscreva aqui no canal. Quando lançar algum vídeo, você é o primeiro a receber. Vamos então à nossa lição. Nós estamos estudando na mesma revista de 2014. As lições são as mesmas. O comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é pastor presidente ali em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Eu já estive lá pregando, conhecendo lá o estúdio que ele usa para gravar os vídeos, né? E realmente um excelente pastor. Então, neste trimestre, a CPAD reeditou a mesma revista de 2014, do segundo trimestre de 2014. Então, o tema do trimestre é Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título o propósito dos dons espirituais. Então, qual o propósito dos dons? Por que o Espírito Santo, aqui no caso, está falando de dons do Espírito Santo, nesta lição, embora se fale sobre dons espirituais, né? Os dons espirituais nós já vimos na lição passada, que tem aí os dons assistenciais do Pai, tem os dons ministeriais de Jesus Cristo, e tem os dons do Espírito Santo. Então, hoje nós vamos estudar sobre os dons do Espírito Santo. Então, esses dons são dados pela graça de Deus, dados pelo Espírito Santo a todos os crentes. Aí você vai dizer, mas por que quase não se vê ninguém com o dom do Espírito Santo? Porque, primeiro, não existe um desejo pelas coisas espirituais como deveria haver. Primeiro é isso. Em segundo lugar, não existe fé para exercitar os dons, para acreditar que Deus usa a todos nós. Terceiro, não está havendo nem ensino e nem ministração de dons sobre as pessoas. Veja bem, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, desperta o dom que há em ti, o qual te foi dado pelo quê? Pela imposição das minhas mãos. Depois ele diz, pela imposição das mãos do presbitério. Então, existiu ali uma oração, uma intercessão, uma ministração sobre o Timóteo para que ele recebesse o dom. Então a igreja precisa disto, alguém que tem um dom, chamar esse alguém que tem o dom do Espírito Santo e pedir a ele para orar pelas pessoas para que elas recebam o dom. É assim como o batismo no Espírito Santo. Olha, o dom você pode receber sozinho, sem ajuda? Pode. Se você buscar, né? Então você acredita, deseja e vai buscar esse dom, orando, jejuando, estudando a Bíblia, fazendo a obra de Deus. De repente, o Espírito Santo vai lhe conceder esse dom. Mas o mais rápido, o mais eficiente é pedindo que aquele que tem o dom ore por você para receber o dom. O batismo no Espírito Santo é a mesma coisa. Pode receber o batismo do Espírito Santo sozinho? Pode, eu recebi sozinho no meu quarto. Agora, pode receber pela imposição das mãos daqueles que já são batizados? Pode, e é muito mais fácil e muito mais rápido. Então deve haver a ministração.
deve-se chamar alguém cheio do Espírito Santo e pedir para que ele ore pelas pessoas que não são batizadas no Espírito Santo ainda. Nós vamos ver exemplos na Bíblia, muitos, né? Tem exemplo de quem foi batizado sem imposição de mãos, como Cornélio e sua família. Mas tem exemplos, né, de imposição de mãos. O apóstolo Paulo, por exemplo, por aqueles 12 irmãos lá de Éfeso, né, que o apóstolo tinha pregado para eles. Vamos ver Pedro e João indo a Samaria orar e eles receberam o batismo do Espírito Santo. Então veja só, existe exemplo tanto de intercessão, oração de alguém cheio do Espírito Santo, como também existe exemplo de gente que foi batizada do Espírito Santo sem imposição de mãos. Os apóstolos, por exemplo, foram batizados, né, sem imposição de mãos de ninguém. Então, biblicamente, é mais fácil receber pela imposição de mãos, tanto o batismo do Espírito Santo como dons do Espírito Santo. Outro fator importante, talvez o mais importante, por que não se recebe dons do Espírito Santo hoje? Porque está tão raro assim na igreja. Falta o principal aspecto do fruto do Espírito. O primeiro principal, que é o amor. Amar as pessoas, desejar o bem das pessoas, desejar que as pessoas sejam abençoadas, desejar que as pessoas ouçam Deus falando com eles, desejar que as pessoas recebam um milagre, desejar que as pessoas recebam a cura. Então, desejar o bem das pessoas, amar realmente as pessoas com o amor de Deus. Então, falta este amor, porque os dons não são para ser aproveitados por aquele que ministra os dons, mas são para proveito daqueles que recebem a oração daquele que tem o dom. Então, quem tem o dom vive para os outros, para abençoar os outros. Ele não vai usar o dom em benefício próprio. E quem tem o dom do Espírito Santo deve praticar sempre, deve estar sempre orando pelos outros. Quanto mais ele ora pelos outros, mais o dom desenvolve. E é assim que funciona. Por isso, aquele que tem o dom está sempre orando, jejuando, estudando a Bíblia, vivendo uma vida separada para Deus, em santificação, para ser sempre instrumento de Deus para abençoar os outros. Veja bem que nós estamos falando em dons do Espírito Santo. Tem muita gente confundindo dons do Espírito Santo com outras coisas. Por exemplo, alguém falar em línguas a vida inteira, todo dia falar em línguas, orar em línguas, por exemplo, isso não é dom de variedade de línguas. A língua que nós recebemos no batismo é para nós orarmos em línguas todos os dias, para a nossa edificação. Veja aí, Judas 1, 20, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo é orar em línguas. Paulo diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então veja só, essa oração que recebemos no batismo é para nós orarmos nela durante a vida toda para a nossa edificação própria. Você ora em casa, ora no seu quarto, fecha a porta, ore, fala em línguas, orando. E você recebe edificação, fortalecimento na sua vida espiritual. Então isso não é dom de variedade de línguas. Variedade de línguas é quando você fala vários tipos de línguas. Aí você vai falar uma língua estrangeira, você vai falar uma língua de intercessão, como está em Romanos, capítulo 8, né? Gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Você vai falar em línguas, e essas línguas serão interpretadas por outrem, ou então por você próprio. Você vai falar uma língua espiritual, que ninguém entende, mas às vezes uma pessoa só ouviu e entendeu. Então, olha só, são vários tipos de línguas que fala aquele que recebe o dom de variedade de línguas. Então, você falar em línguas todo dia não quer dizer que você tem dom de línguas, ou dom de variedade de línguas. Então, nós podemos falar na língua do batismo a vida toda. E a língua do batismo não é variedade de línguas, não é dom de línguas. Então, o propósito dos dons do Espírito Santo nós vamos ver nesta lição, destacando aí o que? A edificação, consolação, exortação
que vem através de qual dom? Da profecia. Também os dons são o quê? Para proveito físico das pessoas, né? Olha aí, dom da fé, ressuscitar mortos, dom de milagres ou maravilhas, né? Cadeirante aí que levanta e anda, um aleijado anda, um surdo de nascença que ouve, um cego de nascença que vê, são milagres. E os dons de curar, olha aí, curar todo tipo de doença, de enfermidade, né? As enfermidades, por exemplo, aí, depressão, ansiedade e doenças, aí, tudo aquilo que dói, né? Então veja só, os dons são para proveito físico também. Agora tem outro proveito também o quê? De ouvir Deus falar conosco através do quê? De uma profecia, de línguas, mais interpretação. Temos aí palavra de sabedoria, né? Que é uma revelação de Deus do futuro. Palavra de conhecimento, que é uma revelação de Deus a respeito de algo que está oculto, onde nós estamos. Aí nós temos discernimento de espíritos, que é ver a fonte de uma manifestação, para ver se é uma fonte aí que vem de um demônio, por exemplo. Então nós vamos descobrir isso sobrenaturalmente e já vamos expulsar esse demônio. Então os dons são para proveito geral, tanto da igreja quanto das pessoas que não são da igreja. Porque Deus pode falar com uma pessoa que não é da igreja, Deus pode curar uma pessoa que não é da igreja. Veja só. Então, existe a possibilidade, então, dos dons abençoarem a igreja, e vão mostrar a presença de Deus, vão mostrar que Jesus realmente está vivo, né? Tanto para a igreja quanto para os que não são da igreja. Tanto os dons se manifestam na igreja, quanto se manifestam na rua. Então, nas cruzadas evangelísticas, nas visitas, né, em casa. Então, os dons são aí equipamentos para a evangelização também. Não só para a igreja, mas também para a evangelização, para ganhar almas. E nós vamos ver exemplos, muitos, né, em Atos dos Apóstolos, no início da igreja. Vamos ver que na primeira grande colheita de almas, quase 3.000 pessoas aceitaram através de uma manifestação do Espírito Santo. Os apóstolos foram batizados no Espírito Santo, falaram em línguas e daí a pouco receberam o dom de variedade de línguas. Começaram a falar na língua de origem daqueles que estavam visitando Jerusalém. Quase 3.000 almas aceitaram Jesus nesse dia. Depois veio o milagre, a porta formosa, o aleijado andou. Aí mais 5.000 pessoas. Olha só, o dom, ele ajuda, porque você está pregando o Evangelho, mostrando que Jesus realmente está vivo, presente, fazendo milagres, curando as pessoas, falando com as pessoas. Então o dom vai provocar nas pessoas o desejo de conhecer realmente Jesus, vai ver que Jesus está vivo, então multidões se convertem. E nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos claramente, né? Olha, Paulo em Listra orou, o aleijado andou, multidões ouviram o Evangelho. Então, por toda parte, nós vamos ver manifestações dos dons do Espírito Santo e muitas conversões. Se nós olharmos para Jesus, metade do Evangelho, se você olhar Mateus, Marcos, Lucas, João, pegar metade do Evangelho, fala de sinais, prodígios, maravilhas, né, milagres operados por Jesus. Vamos ver aí manifestações dos dons do Espírito Santo através de Jesus. Quando Jesus sabia que alguém estava pensando uma coisa, quando alguém queria fazer uma coisa, quando Jesus fala sobre o futuro, tudo isso é manifestação dos dons do Espírito Santo. Jesus estava na terra como homem, não usou suas prerrogativas divinas. Não. Tudo o que ele fez ali, de milagres, de falar sobre o futuro, tudo isso do quê? Tudo isso é manifestação de dons do Espírito Santo através de Jesus. Agora, Jesus tinha o quê? A plenitude, operavam todos os dons completamente através de Jesus. Então, ali curava aleijados, né? Curava enfermos, doentes, expulsava demônios, falava sobre o futuro, revelava coisas ocultas, tudo isso
através dos dons do Espírito Santo. Jesus era conduzido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus era cheio do Espírito Santo. Olha só. Então, como homem que ele viveu na terra, mostrando para nós que um homem pode fazer as mesmas obras e ainda maiores obras que ele fez ainda, por causa do período que nós temos que é maior. Então, hoje nós podemos orar num dia só, nós podemos orar e aí 200, 300 pessoas serem curadas num dia só. Olha só. Que não existe limite para o dom. Quanto mais você usa, mais você recebe. Então, uma mesma pessoa pode ter os 9 dons do Espírito Santo? Claro que sim. O apóstolo Paulo, nós acreditamos que ele tinha os 9 dons. E está tão difícil as pessoas desejarem dons, amarem as pessoas, desejarem ser usados para abençoar as pessoas, que às vezes uma pessoa só recebe vários dons. Quanto mais a pessoa acredita, mais deseja e mais busca, mais dons ele vai ter durante a sua vida. Bom, então nós demos um resumo, geral da lição. Vamos ver agora a lição como foi escrita aí pelo pastor Rinaldo Renovato Lima e vamos fazer um comentário extra, além do que está escrito na revista, para ajudar você, professor, ou você, aluno que está nos assistindo. Vamos então ao texto áureo da lição, que diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. Olha bem, vós que desejais. Então, tudo com Deus é desejar e acreditar. Para você receber o dom, você precisa muito desejar muito esse dom e acreditar que recebe esse dom e vai ser instrumento de Deus para abençoar os outros. E aqui diz procurar sobejar, ou seja, procurar mais de um dom. Procure ter mais de um dom. Então, nós podemos receber vários dons. Deus me usa, por exemplo, em dom de variedade de línguas. Às vezes eu falo, eu mesmo interpreto, ou alguém interpreta. Deus me usa muito em dons de curar. Às vezes, em um mês só, mais de 1000 pessoas são curadas. Então, você vai orando, vai desejando, vai buscando, e Deus vai lhe dando mais e mais e mais. Às vezes se manifesta até dom de milagres, Já oramos, cadeirante andou, já oramos, surdo de nascença ouviu, e já oramos, e cego de nascença viu. Então os milagres vão começando a acontecer e o dom está se desenvolvendo. Então são vários dons e nós devemos desejar quanto mais, mais. Queremos o quê? Abençoar as pessoas. Queremos viver para os outros. Eu não tenho emprego e não ganho salário de ninguém e nem ninguém me dá assim, uma maltratar, vou aí na sua igreja, é tanto que você vai pagar. Não existe isso. As pessoas dão ofertas. Eu vivo assim, Deus manda alguém mandar uma oferta e nós estamos vivendo assim, já há 5 anos. Então não se preocupe com dinheiro, nós estamos aqui para trabalhar para Deus, para servir a igreja de Jesus Cristo. Pode me convidar, não precisa, se você não tem dinheiro para pagar, não pague. Pague só as despesas para ir e voltar. Não tem problema. Então Paulo diz, deseje os dons, busque os dons, ajude para que a igreja seja edificada, a igreja saiba que Jesus está presente, está vivo. A verdade prática diz, os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então os dons são recursos sobrenaturais, são equipamentos sobrenaturais, são capacitações sobrenaturais que vão ajudar-nos, tanto quanto a igreja, na edificação, consolação e exortação da igreja, quanto no trabalho evangelístico ganhando almas. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios 12, de 8 a 11, 13, 1 e 2. 1 Coríntios 12, 8 em diante, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas.
Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 13 diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que sou ou como o sino que tinha. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então Paulo dá uma lista completa dos dons. Por que completa? Porque os coríntios, eles tinham manifestações de todos os dons do Espírito Santo na igreja deles. Paulo diz: nenhum dom vos falta. Então, Paulo está fazendo aqui uma lista completa dos dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, de 8 a 11. E como os coríntios conheciam muito do reino espiritual, mas do reino espiritual de Satanás, porque em Corinto havia muita idolatria, muita feitiçaria, muitas prostitutas cultuais. Então, Paulo agora vai explicar para ele: olha, lá no mundo são espíritos, são demônios que operam. Na igreja é um espírito só. É Deus, é o Espírito Santo. E ele concede dons do Espírito Santo. Ele concede dons às pessoas. Lá no mundo eram demônios operando através das pessoas. Eram imitações das coisas de Deus. Na igreja é o Espírito Santo que opera. Todos esses dons são dados pela graça de Deus. O Espírito Santo escolhe, capacita pessoas para fazer a obra de Deus. Para nós entendermos melhor, nós separamos aí os dons. Dons de revelação, dons de poder, dons de elocução. Então nós separamos, olha, dons de poder. Olha aí, nós colocamos então grupos, 3 grupos de dons. Os dons de revelação, dons de poder e os dons de elocução, ou dons de inspiração. Então, o primeiro grupo, dons de revelação, nós temos palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou da ciência, discernimento de espíritos. No segundo grupo, dons de poder, dão poder para se fazer algo sobrenatural. Temos aí fé, milagres ou maravilhas e dons de curar. No terceiro grupo, dons de inspiração ou da fala, dizem algo de sobrenatural. Temos aí a profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. E Paulo fala então da importância do amor. Sem o amor, não adianta nada ter dons do Espírito Santo, porque não vai haver nem a operação dos dons, nem a movimentação. Porque aquele que tem o dom tem que ir ministrar as pessoas, tem que amar as pessoas e ministrar sobre elas. E quem não ama, não adiantou ele ter um dom. Ele não vai ministrar, ele não deseja ajudar os outros, não ama as pessoas. E o dom fica lá preso nele, sem efeito nenhum. Vamos ver então os tópicos e subtópicos da lição. A nossa lição são 2, o propósito dos dons espirituais. No tópico 1, nós temos: os dons não são para elitizar o crente. Subtópico 1, a igreja coríntia. Subtópico 2, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Subtópico 3, dom não é sinal de superioridade espiritual. No tópico 2, edificando a si mesmo e aos outros. Subtópico 1, edificando a si mesmo. Subtópico 2, edificando os outros. Subtópico 3, edificando até o não crente. No tópico 3, nós temos edificar todo o corpo de Cristo. Subtópico 1, os dons da igreja. Subtópico 2, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Subtópico 3, despenseiros dos dons. Então, esses assuntos que nós vamos estudar nessa lição, nós fazemos os vídeos primeiro em 3 partes e depois juntamos as 3 partes e fazemos um vídeo só. Então, esta é a primeira parte. Nós vamos agora gravar a segunda parte. Todas as figuras ilustrativas, os slides que usamos aqui, você pode pegar de graça lá no nosso blog, ou então no SlideShare. Os comentários da lição escritos, você também pode pegar no nosso blog ou no site. São gratuitos também. Está aí para você o endereço. E os vídeos também são gratuitos, estão aí no YouTube. Você assiste o vídeo, primeiro tem as 3 partes, e depois tem o vídeo total. Também nós disponibilizamos os vídeos e os estudos desta mesma lição de 2014. E nós colocamos aí para você o endereço. Aí tem aqui o endereço e tem aí
e tem aí no estudo bíblico, nós colocamos o endereço do vídeo e do estudo escrito de 2014. Tem também um questionário aí, né, com muitas perguntas dentro da lição 2014. Vamos à introdução da lição. Nesta lição, estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo. 1 Timóteo 3,15. Então, nessa lição, vamos estudar os verdadeiros propósitos dos dons. Então, se existem verdadeiros, existem os falsos, né? Nós vamos ver, por exemplo, muitas pessoas hoje passam como se tivessem dons. E, na verdade, não têm dons do Espírito Santo. Então, por exemplo, alguém que fala em línguas todo dia, quer dizer que ele tem dom de variedade de línguas? Não. Variedade de línguas é falar vários tipos de línguas diferentes, inclusive línguas estrangeiras. Então, falar em línguas todo dia é a linguagem do batismo do Espírito Santo, que você pode orar nessa língua a vida inteira. Pode falar nela o tempo todo, o dia todo, e todo dia. Outra coisa, se você ora por pessoas, às vezes uma vez por semana você ora e alguém é curado, você tem dons de curar? Não. Dons de curar é multiplicação dos sinais. Orar por pessoas elas serem curadas é um sinal de todo crente. Marcos 16. É para todo crente. Olha só como é que o dom é multiplicação. Já o dom é quando você ora e aí são dezenas, centenas, milhares de pessoas curadas. Aí é dom do Espírito Santo. Todo crente pode orar e alguém ser curado. Isso não quer dizer que ele tem o dom de curar. É igual, olha, falarão novas línguas. É sinal para todo crente. Todo crente deve ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas. Essa língua do batismo. Quer dizer que ele tem dom? Não. O que é o dom? Olha, variedade de línguas. Então não é só a língua do batismo. São vários tipos de línguas. Então tem a língua do batismo. Tem a língua que você fala com o estrangeiro, na língua dele. Tem a língua que você fala com a pessoa, que não é na língua de ninguém, mas a pessoa entende. Tem a língua de oração, de intercessão, gemidos inexprimíveis. Tem a língua para ser interpretado. Olha aí, são vários tipos de línguas. Então o dom é a multiplicação do sinal. Então imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Olha, todo crente, isso é sinal do crente. Agora dom é multiplicação disso. Que um dia eu profetizei, eu falei uma coisa que depois aconteceu. Não é dom. Dom é multiplicação disso. Todo dia você recebe mensagem, ou que vai acontecer no futuro, ou revelações de coisas que estão acontecendo em outra parte. Né? Uma vez ou outra que aconteceu. Não, acontece todo dia. Dom é residente no crente. Todo dia. Se ele tem um dom de profecia, todo dia ele profetiza. Se ele tem um dom, palavra de sabedoria, falar uma coisa que vai acontecer no futuro, todo dia ele é usado no dom. Você tem o dom de revelação, revelar coisas ocultas, todo dia esse dom se manifesta. Dom de discernir espíritos, todo dia expulsa demônios. Dom da fé, ressuscitar mortos. Todo dia a pessoa está lá orando e ressuscita mortos. Veja bem, é dom. Dom de milagres. Todo dia a pessoa ora. O surdo de nascença ouve, o cego de nascença vê, o aleijado anda. Milagre acontece todo dia. Dons de curar. Todo dia. Você está andando na rua, vê alguém está doente, enfermo, você ora para ser curado. Está na igreja, você ora para ser curado. Está pregando na rua, ora para ser curado. Por toda parte. O dom está no crente, o dom do Espírito Santo está ali operando. Então, qualquer momento,
ele viu alguém que está necessitado, orou, acontece o dom, a manifestação é do Espírito Santo, é poderosa. Essa manifestação é maravilhosa. Então você pode orar por pessoas em qualquer lugar, em qualquer momento. Existe a operação, existe o poder em ação. Deus quer abençoar todos. Todo o tempo Deus quer abençoar as pessoas. Não existe falar, se Deus quiser. Deus quer. Ah, Jesus, se o Senhor quisesse, bem que o Senhor poderia me curar. Olha só a incredulidade. Jesus quer curar a todo tempo. Ele ama a todos nós. Então não fique perguntando, será que Deus quer que eu ore pela pessoa? Que isso? É claro que Deus quer. Por isso você recebe o dom, para ajudar, para abençoar as pessoas. Então os dons do Espírito Santo vão provocar a união da igreja, vão provocar o desejo de ganhar almas, o desejo de ir para a igreja, porque ela vai ouvir Deus falar, vai ver Deus fazendo milagres, olha só. Então os dons são ótimos. E, olha, é a única saída para a igreja hoje. Nós insistimos para os pastores procurarem a justiça, brigarem para não fecharem as igrejas antes de começar tudo isso. Mas fecharam. E olha só, nós não temos hoje metade da igreja mais congregando. Não temos. E para recuperar tudo isso, somente com a presença de Deus na igreja. Não é cantar, 70% do culto cantando. Não é pregar bonito. Não, é presença de Deus. É dons do Espírito Santo em operação para que o povo veja, Jesus está aqui, Deus está aqui realmente. É isso que a pessoa tem que buscar na igreja. É adorar a Deus, Deus vivo, Deus presente, que aceita a adoração e responde com fogo, ou seja, responde com manifestações, responde com a sua presença. É a única saída para a igreja hoje. Se nós queremos recuperar todo esse povo que saiu da igreja, somente conseguiremos se estivermos aí com a presença de Deus na igreja, com o poder de Deus em operação na igreja. Tópico 1, a igreja coríntia. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto é uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo, Atos 18, de 1 ao 18. Por conhecer bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito Santo, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. 1 Coríntios 1:7. Então, Corinto, um lugar privilegiado, cerca de 600 metros, né, de altitude, tipo assim uma ilha, né, e que tinha entrada para a terra, mas veja bem, ela era praticamente impossível invadir e destruir a cidade, embora tenha acontecido. Só depois que foi criada a pólvora, antes disso não. Ela foi dominada pelos romanos, se tornou uma importantíssima cidade romana, onde várias pessoas importantes do Império Romano, né, foram morar em Corinto. Ela era muito visitada pelos imperadores romanos. Então, além de ser uma cidade muito bonita, que foi reedificada, também era uma cidade fortaleza e também uma cidade comercial. Então, estava numa região onde passavam muitos navios e o comércio era muito fluente. Além de ser uma cidade idólatra, onde muitas pessoas iam buscar ali prostitutas cultuais, iam adorar deuses e mais deuses que ali eram idolatrados, eram adorados. E nós sabemos que onde existe muita adoração a demônios, a Satanás, existem as manifestações de demônios, que são imitações dos dons. E as pessoas que são acostumadas com isso,
quando se convertem a Jesus, então elas buscam esse reino espiritual, esse poder espiritual, porque sabem que aquilo que viviam no passado era falso, era imitação do verdadeiro. Então eles vão buscar agora o verdadeiro. Pode ver pessoas, por exemplo, que eram do Espiritismo, né? Quando aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, se convertem realmente, elas vão buscar esse poder de Deus, o verdadeiro poder de Deus. Geralmente essas pessoas são usadas por Deus. Por quê? Porque eles acreditam realmente no poder de Deus, eles acreditam realmente na manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Eles acreditam que realmente podem ser usados por Deus para sinais, prodígios, maravilhas, né? Para operações dos dons do Espírito Santo. Por isso, para eles é mais fácil, porque eles já acreditam nesse reino espiritual, nesse reino sobrenatural. E muitos crentes que não eram acostumados a isto, ficam aí, sem acreditar, sem desejar, sem buscar. E o poder de Deus está disponível para todos nós. Os dons são para todos nós. Mas as pessoas não acreditam, não buscam, não desejam. Então, na igreja de Corinto, os irmãos desejavam receber os dons, desejavam ser usados por Deus, e assim o Espírito Santo pôde conceder a eles todos os dons. No subtópico 2, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito, concedidos por Deus à igreja de Corinto, tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual, etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo a chama de carnal e imatura, 1 Coríntios 3, 1 e 3. Com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Então veja, existe 3 tipos de pessoas. A pessoa natural, aquele que não é crente, nunca foi. Aí, a pessoa espiritual, aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e está vivendo de maneira santa, repreensível, buscando a santificação, buscando os dons do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, buscando ser espiritual, ter contato direto com Deus, estar em comunhão com o Espírito Santo. E existem os carnais, que são aqueles que já foram naturais, já foram espirituais, mas agora buscam agradar a carne, suas concupiscências, seus desejos, né, carnais. Então desejam posição dentro da igreja, desejam ser louvados, desejam ser servidos pelos outros, desejam enriquecer. Vejam. Então essas pessoas são carnais agora, não são mais usadas pelo Espírito Santo. Pode até ter sido no passado, mas não são mais. Deixaram a comunhão com o Espírito Santo, a santificação, o amor pelos irmãos. Então eles deixaram tudo isso. Então agora eles são carnais. Não tem jeito de ser naturais mais, porque os naturais são aqueles que não tiveram contato direto com Deus, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Não dá para eles serem espirituais porque vivem na prática do pecado. Olha só. Então eles são carnais. Então veja bem, os carnais na igreja de Corinto não são aqueles que eram usados em dons do Espírito Santo. Claro que não. Quem é usado em dons do Espírito Santo vive orando, jejuando, estudando a Bíblia, santificando para poder ser usado por Deus. É evidente. Então os carnais não eram aqueles que tinham os dons do Espírito Santo. Porque o que acontece? Se numa cidade tem uma igreja cheia do Espírito Santo, pode ver que existe a concorrência de Satanás. Existem muitos bares, né?
existem muitas festas, existe muito espiritismo, em terreiros de macumba, de feitiçaria por todo lado. Existem muitas denominações, né? Por exemplo, Testemunha de Jeová, Mormon, né? Igrejas calvinistas. Tudo isso porque para concorrer. É assim que existe. É assim que funciona o reino espiritual. Então, dentro de uma igreja onde todos os dons do Espírito Santo operam, existe o quê? Os falsos irmãos, que são aqueles que não são usados em dons, que muitas vezes até imitam os dons, olha só, para poderem o quê? Prejudicarem aqueles que são usados por Deus. Existe uma concorrência dentro de uma igreja. Então, existem os espirituais e existem os carnais que combatem os espirituais. Porque os espirituais estão vivendo uma vida correta, estão chamando a atenção, estão discutindo, estão exigindo que aqueles que são carnais deixem de ser carnais. Isso existe. Sempre que existe um avivamento, a gente vê isso mais claramente acontecendo. Então, existem aqueles que foram cheios do Espírito Santo, batizados do Espírito Santo, são usados em dons. Aí existem aqueles que, mesmo havendo um avivamento ali, eles nunca foram batizados do Espírito Santo, nunca receberam o dom do Espírito Santo. E o que eles fazem? Eles provocam divisão, eles provocam discussão, brigas. Eles fazem de tudo para que eles possam sobressair, porque aqueles que estão sendo usados em dons, veja bem, na maioria das vezes nem tem um diploma, nem sabem falar muito bem, são pessoas simples, humildes. Veja, os discípulos de Jesus quem eram. Veja aí os homens usados por Deus tremendamente. Pessoas simples, humildes, que não tinham muito conhecimento teológico. Não eram pessoas diplomadas. Veja só. Então causa essa divisão, porque aqueles que têm diplomas, aqueles que têm facilidade em pregar bonito e falar bonito, então eles querem sobressair sem ter o lado espiritual. E ficam zangados porque eles não têm o que aqueles humildes, simples e letrados têm. Então dá divisão. Então o que acontecia na igreja de Corinto? Uns diziam, eu sou de Apolo. Apolo não é muito espiritual, não é cheio do Espírito Santo, mas prega muito bem, fala bonito. Ah não, eu sou de Paulo. Por quê? Não, Paulo é um mestre. É um homem cheio do Espírito Santo. E é um homem que escreve coisas assim, doutrinárias, que chama atenção. Ah não, eu sou de Pedro. Pedro é um homem simples, não sabe falar muito bem, mas um homem cheio do poder de Deus. Então existiam grupos. E outros diziam, não, eu sou de Cristo, não quero nem saber se os outros são, o que são, o que sabem, eu sou de Cristo. Todos estavam errados, existiam 4 grupos. Todos estavam errados porque todos fizeram grupos. Deveriam estar unidos, deveriam ser um corpo só, tendo Jesus como cabeça da igreja. Então viviam divididos. Por isso havia erro na igreja. E aconteciam pecados, né? Um filho estava tendo um caso com a mulher do seu próprio pai. Então havia divisão, havia os grupos. Havia gente que estava confundindo, né, os dons do Espírito Santo com as manifestações de demônios que antes eles viam lá nos templos de Corinto. Então existia muito problema. Agora, a Bíblia não está dizendo que aqueles que eram usados em dons do Espírito Santo é que estavam sendo carnais ou que estavam vivendo em pecado. Nada disso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Paulo está chamando a atenção que a igreja, como um todo, deveriam ser um corpo só de Cristo. Não deveriam permitir pecado, nem divisão na igreja. Deveriam todos estar unidos em torno de fazer a obra de Deus. Nós vemos claramente isso acontecendo pelos comentários até de vários professores que estão comentando a lição.
Então, o que eles estão fazendo? Eles estão colocando os espirituais como se fossem carnais. Estão colocando aqueles que viviam jejuando, orando, estudando a palavra de Deus, sendo usados pelo Espírito Santo em dons, como se esses é que estivessem em pecado. Isso é o que? Um preconceito que existe já na igreja, principalmente por parte daqueles que não são usados em dons do Espírito Santo, mas que passam a detestar aqueles que são usados, porque eles não são diplomados como estes. Porque eles não são pessoas que sabem falar direitinho, que não têm um comportamento social como eles gostariam que eles tivessem, né? São pessoas mais separadas para Deus, não gostam muito de andar no meio dos outros, muitas vezes, né? Estão ocupadíssimos fazendo a obra de Deus. Então, existe esse preconceito dessa parte intelectual por aqueles que são mais espirituais. E nós vemos isso claramente. Poucos comentaristas possuem algum dom do Espírito Santo. E devido a isso, nós vemos aí, nós escutamos vídeos, ensinos escritos e tal, dentro dessa lição, né? E até outros grupos estão estudando a igreja de Corinto. Nós estamos vendo quanto preconceito para com aqueles que são usados por Deus. Então colocam esses que são usados por Deus como se eles é que fossem os carnais de Corinto. Então a igreja como um todo estava se comportando como se fossem carnais. Porque havia várias coisas acontecendo que eram contrários ao verdadeiro evangelho. Então Paulo escreve à igreja como um todo. Então quem estivesse praticando serviria para eles. Subtópico 3, dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome nós expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. Vamos ver então esta interpretação desse versículo. Jesus disse: nunca vos conheci. Me diz uma coisa: as pessoas que são usadas em dons do Espírito Santo, será que Jesus nunca as conheceu? Ou são pessoas crentes, salvas, que buscam santificação, que estão sempre orando, jejuando, estudando a Bíblia, fazendo a obra de Deus, ganhando almas? O que vocês acham? Veja só. Quando se lê um versículo, tem que interpretar esse versículo à luz da Bíblia. Se Jesus está dizendo, nunca vos conheci, então são pessoas que não eram crentes, que tinham sua religião, mas não eram crentes salvos. Não eram pessoas que tinham dons do Espírito Santo. Aí você fala: mas fizeram milagre, pregaram o nome de Jesus. Sim. Por exemplo, vamos ver aí esse homem aí que foi preso, né, que é um espírita. Muitas pessoas lá eram curadas, tinham gente de vários países, né? E ele estava aí fazendo sexo com mulheres, escondido, né? A pessoa ficou muito rica. Esse aí é um tipo de pessoa que se encaixa nesse versículo. Então, se você for ao espiritismo, você vai ver muita gente sendo usado lá, curar as pessoas, falar com as pessoas como se Deus estivesse falando, não invocam demônios, na verdade. É esses que Jesus está dizendo. Porque esses vão dizer: eu preguei, expulsei demônio, aqui eu fiz não sei o que. Então, quantas igrejas temos aí que expulsam demônios?
Eles invocam os demônios, na verdade, sobre as pessoas e depois expulsam esses demônios. Quantas igrejas tem assim? Então, olha só. Esses que Jesus está dizendo, eu nunca os conheci, vocês vivem na prática do pecado. Olha só esse homem, quantas pessoas eram curadas, assim, gente, o mundo inteiro atrás dele, e vivia em prostituição e adultério. É isso que Jesus está falando. Jesus não está falando aqui de crente, salvo, que é usado em dom do Espírito Santo. Não, esses Jesus conhece pessoalmente. Então tomemos cuidado com os versículos bíblicos que nós usamos contra as pessoas que nós temos preconceito contra eles. Então essa conversa de falar que os irmãos que são usados em dons não são mais espirituais do que os outros, isso é mentira. São sim. As pessoas usadas em dons do Espírito Santo são pessoas que vivem na prática do jejum, da oração, do estudo da Bíblia, da evangelização. São mais espirituais que os outros mesmo. E é por isso mesmo que o Espírito Santo os escolheu. Quem é que Deus escolhe para fazer a sua obra? São aqueles que são mais espirituais. Ser espiritual significa aquele que se consagra mais a Deus, que luta mais contra o pecado, que se aproxima mais de Deus, orando, jejuando, estudando a Bíblia e evangelizando. São mais espirituais mesmo. Aceitem isso. Agora, é pela graça? É. Sem merecimento? É. Mas quem escolhe? O Espírito Santo. Ele escolhe quem? Quem você acha que ele vai escolher para usar em dons? É o irmão que vive em prostituição, em adultério, casa, descasa? É o irmão que vive roubando os outros, enganando, mentindo? É esse que o Espírito Santo vai usar? Claro que não. Os homens escolhidos por Deus são homens que sempre buscaram a presença de Deus, viveram diferente dos outros, viveram se consagrando a Deus. Então, talvez por isso mesmo você não é usado em dons. Além de não viver uma vida santa, além de não se consagrar, de não desejar os dons, não buscar os dons, porque sabe que sua vida é atrapalhada, você ainda persegue aqueles que são usados por Deus para poder diminuí-los. Você tenta colocá-los menor do que você, que vive em pecado. Olha só. Então mude isso. Se arrependa. Vamos agora então ao tópico 2. Edificando a si mesmo e aos outros. Subtópico 1. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivar sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. E isto não significa que o apóstolo dos gentios proibiu falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Então veja bem a importância do falar em línguas, do orar em línguas. Judas, olha, capítulo 1, versículo 20. Edificando-os na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Espírito, letra maiúscula. Orar no Espírito Santo significa orar com a ajuda do Espírito, ou seja, nós entregamos a nossa oração no Espírito. Então nós vamos falar em línguas. E a nossa oração vai ser perfeita, porque o Espírito Santo pega o que nós estamos pensando, aí unido ao que estamos falando. Olha, a Bíblia diz que nós não entendemos o que estamos falando, mas Deus entende tudo. Paulo diz que essa linguagem do batismo do Espírito Santo, olha só, ninguém entende, mas Deus entende tudo. Nós estamos falando diretamente com Deus. Ninguém entende, nem o diabo, nem ninguém, nem nós mesmos. Mas nós estamos falando diretamente com Deus. Então, existe o que? A edificação própria. Essa língua é para você falar na sua casa, no seu quarto. Então, você falando diretamente com Deus. Então, você no pensamento está dizendo, Senhor, faça a tua vontade na minha vida.
eu quero pedir ao Espírito Santo que ore por mim, interceda por mim agora. Ele é um intercessor meu aqui na terra. No céu tem um intercessor que é Jesus, diante do Pai. Então, ao lado do Pai. Então, peço que o Espírito Santo ore perfeitamente o que eu realmente preciso. E aí você vai pensando, eu quero, Senhor, pedir perdão, eu quero orar, pedir isso e tal, e quero interceder por fulano e tal. Quero louvar, quero adorar. Então, você vai pensando isso, e o Espírito Santo, na língua que ele vai falar com Deus, ele vai falar isso e vai arrumar sua oração. Então existe o quê? Uma edificação, você é fortalecido. Ninguém ora em línguas se não tiver fé em Deus, nem tiver fé que está orando e o Espírito Santo está intercedendo. Então a sua fé cresce, você cresce espiritualmente. Deus vai mandar a resposta que você necessita, que é a correta, porque o Espírito Santo orou corretamente. Olha lá, Romanos 8 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Olha só. Então, orar em línguas. Paulo diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Judas diz, orando na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, edificando-vos a vós mesmos. Olha aí. Então, traz edificação. Né? Efésios também fala, né? Orando em todo tempo. No Espírito, letra maiúscula. Orar no Espírito Santo não é orar em pensamento, não. Jesus não ensinou ninguém, quando for orar, pensar. Vou pensar isso, estou orando. Não, é falar. Então, orar no Espírito é orar falando em línguas. Agora, na igreja, o crente vai falar em línguas, que é orar em línguas, ore baixinho, né? Porque falar em línguas na língua do batismo não é variedade de línguas, não é dom de variedade de línguas. Agora, se você tem o dom de variedade de línguas, você vai falar em línguas, então você ore e peça ao Espírito Santo para você mesmo interpretar, ou você vai falar em línguas e alguém vai entender. Ele tem um dom de interpretação e vai interpretar o que você está falando em línguas. Então, na igreja, é assim que deve ser. Então vai causar o que? Edificação a todos se você falar e alguém interpretar, ou você se falar e você mesmo interpretar. Então vai haver edificação da igreja, vão entender o que Deus está falando na igreja. Né? Porque a profecia já é na língua do povo, então todos entendem. Por isso que Paulo diz que o principal dom é esse, porque você fala a mensagem que Deus quer falar à igreja já na língua que a igreja entende. Agora, se você tem dom de variedade de línguas e fala uma língua para se interpretar e ouve interpretação, então equivale à mesma profecia. Deus falou e todos entenderam. Agora, se você fala e ninguém entende, não houve interpretação, nem por parte de alguém, nem por parte de você mesmo, então ore bem baixinho para não atrapalhar as manifestações do Espírito Santo na igreja. É isso que Paulo ensina em 1 Coríntios 14. Subtópico 2, edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. 1 Coríntios 14, 12. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Então veja que os coríntios, pelo que Paulo ensina, parece que eles falavam em línguas, né, alto, muita gente falando ao mesmo tempo, e ninguém entendia, e não era aproveitado isso, porque ninguém compreendia o que Deus estava falando. Então Paulo diz, olha, numa mesma reunião, no mesmo culto, fala em 2 ou 3, no máximo, e quando fala em línguas, haja interpretação, para que todos entendam o que está sendo falado. Agora, é claro que existe a manifestação de variedade de línguas, que a pessoa fala em línguas e às vezes uma pessoa só na igreja entende o que está falando. Então aí é um caso específico, especial. Então, foi uma pessoa que tem dom de variedade de línguas e existiu uma pessoa para ouvir essa mensagem em línguas para ele. Já aconteceu várias vezes comigo isso. Agora existe
falar em línguas e alguém interpretar, ou a própria pessoa falou em línguas e entendeu, interpretou. Já aconteceu várias vezes comigo, tanto outra pessoa interpretar, quanto eu mesmo receber interpretação. Então, esse é um outro caso. Existe o falar em línguas, que é do batismo do Espírito Santo. Então, esse tipo de língua, fala baixinho na igreja, em casa, no seu quarto, você pode falar a altura que quiser. Então, você está orando lá, você e Deus só. Mas na igreja, se você ficar falando em línguas alto, você estará prejudicando as manifestações do Espírito Santo, que às vezes, né, Jesus quer falar com a igreja, mas você está atrapalhando, porque você está falando em línguas de altura. Às vezes o pregador está pregando e você está atrapalhando o pregador. Agora também temos que saber que existem os momentos, né, uma alegria na igreja, né, que todos se alegram, todos falam em línguas, não tem problema nenhum. Tem aquele momento. Você não está atrapalhando o culto. Então devemos fazer tudo para a edificação de todos, para que todos sejam abençoados. Isso toca o 3, edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falar em línguas, isto é, edificar em si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo para Aplicação Pessoal diz sobre esse texto. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia porque esta edificava a igreja inteira. Enquanto falar em línguas, beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. 1 Coríntios 14, 23. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? 1 Coríntios 14, 9. Paulo ensina que línguas são sinal para o incrédulo. Então, quando nós estamos pregando, né, então, falamos em línguas, o incrédulo, aquele que ainda não é crente, ele vê que Deus está em nosso meio, ele vê que tem uma língua ali falada por Deus. Tudo bem. Só que ele não entende o que está sendo falado, então não vai servir para ele aceitar Jesus, ou para ele entender o que Deus está falando. Agora, ele vai ver que Deus está presente, então tudo bem, é um sinal para ele. Agora, nós não podemos falar o tempo todo em línguas, por quê? Porque não existirá pregação do Evangelho para que a pessoa se converta. Ele precisa entender o que Deus está falando. Então, Paulo diz, olha, a profecia é superior. Por quê? A profecia já é uma mensagem direta de Deus para a pessoa, na língua que ela entende. Então, a profecia já é o quê? Um sinal para o crente, né? Porque o crente sabe que Deus está falando com ele. Então, ele entende perfeitamente que é uma mensagem de Deus para ele. Então, a língua é um sinal para o incrédulo de que Deus está presente. A profecia é um sinal para o crente, porque vê que Deus está falando com ele. Agora, para haver a conversão da pessoa que não é crente, então ela deve ouvir na língua dela uma mensagem, que é o Evangelho pregado a ela. Então, a profecia é superior, porque ela tanto leva ao descrente a se converter, como leva ao crente a ser edificado e ver que Deus está falando com ele. Então, Paulo não está proibindo, ele mesmo diz, não proibais falar línguas, né? Assim como não desprezeis as profecias. Então, Paulo está dizendo, você quer falar em línguas, você não tem dom de variedade de línguas, não vai ser interpretado, ou você mesmo interpretar essa língua falada na igreja, então fale bem baixinho, para não atrapalhar os outros, e em casa, ore da altura que você quiser, ore falando com Deus, ore em línguas para você ser edificado. No tópico 3, nós temos aí edificar todo o corpo de Cristo. Subtópico 1, os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que, quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com a sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. 1 Coríntios 13. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar.
O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Então, principalmente aí, Paulo fala sobre os dons em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Aí fala sobre os dons e fala sobre a regulamentação do uso dos dons na igreja. É claro que em Romanos também fala sobre dons, né? Mas principalmente aí. Então, Paulo vai falar sobre a importância do amor dos irmãos para com os outros. Ou seja, o amor é que vai capacitar, ou que vai impulsionar o crente a ser usado nos dons para a edificação dos outros, para abençoar os outros. Então veja que, se o crente não amar os outros, mesmo que ele tenha dons do Espírito Santo, esses dons não vão entrar em operação. Veja bem, se passa um aleijado, se tem um aleijado na igreja, e aquele que tem o dom de milagres ou maravilhas, não amar as pessoas, ele não vai lá na pessoa orar para que ela seja curada, para que ela receba o seu milagre. Olha bem, se tem alguém doente, e essa pessoa que recebeu dons de curar, não amar as pessoas, ele não vai lá orar por essa pessoa. Então o dom ficou nulo, ficou parado ali nele. Então o dom do Espírito Santo funciona impulsionado pelo amor. É preciso que haja amor para que aquele que recebeu o dom seja usado para abençoar as pessoas. Existem muitas pessoas que já receberam o dom do Espírito Santo no passado, mas o dom está lá dentro, preso, parado, não tem nenhuma atividade, porque não ora pelas pessoas. Olha só, existe isso? Existe muito isso. Então o dom deve ser exercitado, e ele só pode ser exercitado se houver amor. Então aquele que recebe o dom deve amar as pessoas e deve ministrar às pessoas. E nunca por interesse também. Não é para receber alguma coisa, mas é por amor. O desejo é de ajudar, de abençoar as pessoas. Subtópico 2, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, 1 Coríntios 3,9. Os ministros, sábios arquitetos, 1 Coríntios 3,10. O fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo, 1 Coríntios 3,11. Mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Então Deus levanta pessoas para edificarem o corpo de Cristo, trazer a doutrina, o ensino, a pregação. Tudo isso tem na igreja. Então aqueles que têm dons do Espírito Santo nem sempre são ministros, nem sempre são pessoas que têm um cargo eclesiástico. Às vezes a pessoa é bem simples, bem humilde, uma pessoa que nem tem muita sabedoria ao falar, muita inteligência para pregar. Então são pessoas mais humildes, muitas vezes. Às vezes não. Agora, a igreja não pode tornar esta pessoa como a pessoa que é perfeita e deve ser seguida acima de Jesus Cristo. Então veja só, existem denominações hoje evangélicas que, se o seu líder morrer, a igreja praticamente acaba, porque ela está baseada em cima de uma pessoa e não de Jesus Cristo. Veja bem o perigo que muitas igrejas correm hoje, que idolatraram uma pessoa, que até essa pessoa tem um dom do Espírito Santo, é uma pessoa até bem intencionada, criou até uma igreja, a igreja cresceu, desenvolveu, mas esqueceu de que todos deveriam ser ensinados, que todos podem ser usados e devem ser usados.
Então ficou uma pessoa só com destaque como fundamento daquela igreja. E não ficou Jesus que usa a todos. Então ficou baseado em uma pessoa. E é um perigo muito grande. Porque se essa pessoa cai, então ele vai atingir muita gente que vai se desviar do Evangelho. Se essa pessoa morrer, olha só, essa igreja todinha poderá se acabar. Porque não tem mais aquela pessoa que era o fundamento da igreja. Não ensinou que o fundamento é Jesus Cristo. Subtópico 3, despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. 1 de Pedro 4, 10 e 11. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança no patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. 1 Coríntios 4, 1, Efésios 2, 19. Eles precisam ter cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administra os outros dons como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. 1 de Pedro 4, 10 e 11. Então, aqui, dispenseiro é aquele, vamos dizer, lá antigamente, né, toda casa, as casas eram muito grandes, tinha sempre um quarto separado, que se chamava dispensa. Então, se comprava, por exemplo, leite, né, em pó, comprava um saco de leite em pó, comprava um saco de feijão, um saco de milho, ou então produzia, a própria família produzia, então guardava ali. Aí tinha aquelas latas, né, de banha de porco com carne lá dentro, aquelas coisas que guardava na despensa. Então, à medida que fosse precisando comer, então se pegava na despensa aquilo para colocar, para todos comerem. Então se fazia comida com aquilo que estava guardado na despensa. Então, geralmente as dispensas tinham a chave. Quem ficava com a chave era a dona da casa, para não deixar ninguém mexer lá dentro, tirar coisas, né? Então ela sabia exatamente quando estava terminando, o que precisava comprar mais. Então ela cuidava dessa dispensa. Então aqui a Bíblia está dizendo que nós devemos ser bons dispenseiros, ou seja, nunca deixar faltar aquilo que Deus nos deu para usar em benefício dos outros. Então, aquele que tem dons do Espírito Santo deve estar sempre em oração, em jejum, estudando a Bíblia, evangelizando, né? Está sempre colocando esse dom em ação, porque quanto mais ele usar, mais lá de cima vem para ele usar. É assim que funciona. Então nós devemos ser bons dispenseiros, ou seja, sempre termos para podermos usar em benefício dos outros. Então aquele que é usado, por exemplo, para a edificação, consolação, exortação do povo de Deus, ele deve buscar ter abundância para distribuir. Aquele que vai ensinar, né? Então, sempre dedicando-se ao ensino, estudando muito a palavra de Deus, orando, jejuando, para poder ministrar às pessoas. Então funciona com todos os dons espirituais. Imagine um pastor que vai para a igreja no domingo e para ensinar ou pregar alguma coisa, ele não vai poder porque ele estava no futebol. Não se preparou. Olha só. Então vai ficar ali passando oportunidades para os outros. Ele mesmo vai ficar com medo até de pregar, de ensinar alguma coisa. Porque não se preparou. Assim são todos os crentes. Se alguém vai cantar na igreja, estava vendo futebol, ou estava vendo pornografia na internet, estava no bate-papo o dia inteiro, comendo o tempo todo, conversando o que não deveria. E aí vai cantar, olha só. Cantar é ministrar, é um louvor, uma adoração a Deus. Então essa pessoa não estará pronta para fazer isso. Veja só, nós devemos ser canais de Deus para abençoar as pessoas. Mas para nós fazermos isso, nós damos a nossa vida, nosso tempo,
dedicamos a Deus a nossa vida para poder sermos usados por Deus. Então Jesus dizia, olha, eu me santifico para que eles sejam santificados. Olha só, é assim que funciona. Então nós que vamos ministrar qualquer coisa na igreja, tocar um instrumento, cantar, pregar, ensinar, qualquer coisa que vamos fazer na igreja, nós devemos nos preparar, nos santificar para que Deus possa nos usar. E assim todos serão edificados, todos aproveitarão aquilo para o qual Deus nos chamou para fazermos. Conclusão, a igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir. Proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Então, os dons do Espírito Santo são bênçãos de Deus para a igreja e para aqueles que não são da igreja também. Então, devem ser usados tanto na igreja quanto fora da igreja para a evangelização. Os dons não são para proveito próprio. Todos os dons são para benefício dos outros. Por isso deve haver o amor. Tem o amor altruísta, né? Que vai fazer com que você ame as pessoas, ministre as pessoas. Então, os dons são concedidos para o bem comum. São dados pela graça de Deus, sem merecimento, mas o Espírito Santo não vai conceder dons a qualquer pessoa, principalmente aqueles que vivem em pecado. Então, busquemos os dons, acreditemos que existem os dons, são para nós, busquemos mesmo com vontade, orando, jejuando, estudando a Bíblia, principalmente evangelizando. E assim o Espírito Santo vai nos conceder o poder para pregarmos, ganharmos almas e também edificarmos a igreja, consolarmos, exortarmos a igreja, que vai haver o quê? Uma união dessa igreja em torno de Jesus Cristo, tendo Jesus Cristo como fundamento, né? Tendo Jesus Cristo presente na igreja, falando, curando, fazendo milagres, fazendo maravilhas ali. Então os dons não são para uso próprio. Eu não oro para mim mesmo ser curado, eu não profetizo para mim mesmo. Mas só, os dons são o quê? Para os outros. São em benefício dos outros. Então aquele que deseja ser usado em dons, deve saber que ele está dando a sua vida, consagrando a sua vida, entregando a sua vida a Deus, para que ele seja usado em benefício dos outros, nunca visando o benefício próprio. Então, o que está escrito na palavra de Deus? Se Jesus deu a vida por nós, o que custa nós darmos a vida pelos outros? Então, a vida daquele que é usado em dons é uma vida dedicada aos outros, para o bem dos outros. Vamos orar agora. Se você ouvindo a palavra de Deus, deseja agora aceitar Jesus como Senhor e Salvador, entregar sua vida para Deus, faça agora. Se você está precisando de uma cura, de um milagre, agora Deus faz isso. Creia nisso. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos dos seus pecados. Ó Senhor, recebe-os por filhos, escreve seus nomes no livro da vida, abençoa essas vidas, Senhor. Força, ramestrave. Lá naquela cruz, Jesus deu a vida por você, levando os seus pecados sobre ele. E ele ressuscitou, está vivo, para te salvar agora. Em nome de Jesus, aqueles que estão doentes, estão enfermos, receba agora a cura. Toca, Senhor, essas vidas. Receba em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora. Em nome de Jesus, Covid-19, todas as suas variantes. Fígados, rins, coração, pulmões, em nome de Jesus. Solta agora todo mal em nome de Jesus. Toca neles da saúde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.